Nem mesmo os melhores roteiristas conseguiram criar alguns tipos de histórias. É por isso que muitas obras de ficção nascem de casos reais. Hoje eu vou te contar 7 séries que foram inspiradas em casos surpreendentes, aqui no Biografia do Crime. Mindhunter. A série Mindhunter foi lançada em 2017 e, em 2 temporadas, conseguiu deixar toda a audiência chocada com os casos bárbaros que seus episódios abordaram. Desde criminosos que agiam sozinhos, até personalidades tão manipuladoras que fizeram outras pessoas cometerem seus atos bárbaros. Mindhunter fez jus ao seu título e explorou as complexidades das mentes desses criminosos. Hoje em dia, temos um entendimento, mesmo que superficial, de que muitos crimes bárbaros são cometidos por pessoas que têm mentes conturbadas, traumatizadas, doentes e, em suma, complexas. No entanto, nos anos 70, esse assunto ainda era tão abordado e muitos dos agentes de polícia e a população em geral não acreditava que existia algo a ser estudado em mentes criminosas. Na ficção, 2 agentes de polícia investigam crimes e, para embasar as suas investigações, eles conversam com criminosos que já estavam atrás das grades. Tudo para tentar traçar uma linha de pensamento sobre o que leva pessoas a agirem como monstros. Um dos agentes, mais tradicional, não quer nem ouvir sobre investigações e teorias de que a mente criminosa pode ser estudada para entender e evitar crimes futuros. No entanto, outro agente tem a mente aberta e acredita que futuramente o estudo da mente criminosa vai fazer parte da área policial, o que de fato aconteceu. Nas telas, são abordados alguns personagens que foram inspirados em criminosos reais, tais quais Edmund Kemper, o gigante de Santa Cruz que, com 2,06 metros de altura, tirou a vida de 10 pessoas, segregou os corpos e teve relações com as partes. Jerry Brudos, um criminoso que cometeu 4 homicídios e tinha um fetiche em sapatos femininos. Richard Speck, que teve uma vida e um casamento tumultuados, e seus crimes começaram desde a infância. Após o divórcio e diversos crimes, ele cometeu o seu ato mais bárbaro. Caminhava pela rua com uma pistola e entrou numa república na qual estavam estudantes de enfermagem. Ele tirou a vida de 8 delas. David Berkowitz, mais conhecido como o Filho de Sam, que vagava pelas ruas e atacava e tirava a vida de pessoas aleatórias. Ele chegou a mandar uma carta para a polícia pedindo para atirarem nele quando eles o encontrassem. E quando foi preso, disse que quem mandava ele cometer os crimes era o cachorro do seu vizinho. Wayne Williams, que foi condenado por tirar a vida de 2 adultos, mas a história é mais sombria. Entre 1979 e 1981, 23 crianças perderam as suas vidas e William é suspeito desse crime, apesar de sempre alegar a sua inocência. Robert Christian Hansen, um padeiro que começou a sequestrar mulheres de programa e depois de passar um tempo mantendo elas sob constante agressão, as soltavam no mato, com os olhos vendados, e então as caçava. Quando foi preso, Hansen confessou os seus crimes. Ele é suspeito de ter tirado a vida de 17 mulheres, mas foi culpado de 4 dos crimes. Dos nomes que a série retrata, um dos mais lembrados é, sem dúvidas, o de Charles Manson. Esse nome é emblemático, pois Manson não chegou a cometer nenhum de seus crimes. No entanto, ele convenceu pessoas a cometê-los. Sua capacidade de manipulação era enorme e ele conseguiu convencer os seus seguidores de que eles faziam parte de sua família. Na série, assim como na vida real, conversar com esses serial killers ajudou a polícia a identificar outros criminosos e reconhecer alguns sinais, como o fato de que os serial killers têm tendência a guardar itens de suas vítimas como troféus de seus crimes. Dahmer, um canibal americano. Jeffrey Dahmer
É um nome lembrado por todos atualmente, devido ao show de horrores que ele causou durante 13 anos. Dahmer sempre foi uma pessoa tímida, introvertida e inclinada para práticas mórbidas. Desde sua juventude, ele se interessava por ossos de animais, e seu pai até ensinou ele a como preservar os ossos. Na escola, Dahmer gostava de fingir convulsões e a sua presença causava incômodo em vários dos alunos. Ele também começou a beber cedo e, aos 18 anos de idade, cometeu o seu primeiro crime. Dahmer se aproveitava de pessoas a que ele sabia que as autoridades não dariam muita atenção e tiraria a vida de 17 vítimas ao todo. Dahmer tentou lobotomizar alguns dos homens que ele assassinou. Ele fez furos nos crânios de algumas vítimas ainda vivas e despejou fluidos na intenção de transformar essas pessoas numa espécie de zumbi. Dahmer também consumia pedaços dos corpos. Ele foi preso e assassinado na prisão em 28 de novembro de 1994, aos 34 anos de idade. E a série, lançada em 2022, conta a história das vítimas e do assassino. The Act. O amor de mãe é uma das coisas mais preciosas que existem. Mas o que fazer quando esse amor se torna uma louca obsessão? Gypsy Rose Blanchard sempre foi uma jovem doente. Ela tinha ataques de epilepsia, distrofia muscular, asma, problemas de aprendizagem e problemas de locomoção. Sua mãe raspava seus cabelos porque falava que eles iriam cair cedo ou tarde por causa da leucemia. Claudine Blanchard, conhecida como Gigi, era a mãe de Gypsy e convencia a filha que estava tratando dela. Afinal, Gypsy tinha muitos problemas de saúde. Os vizinhos e amigos conheciam e se compadeciam com a história da mãe solo que cuidava da filha que tinha tantas necessidades especiais. Elas recebiam ajuda de várias pessoas e instituições. Tudo isso durou 19 anos e foi quando Gypsy percebeu que tinha algo de muito errado acontecendo em sua vida. Sua mãe repetia que ela estava muito doente. Convenceu até os médicos. Mas Gypsy percebeu que ela conseguia andar e que os outros problemas médicos que a mãe alegava não eram reais. Quando se deu conta de que estava vivendo uma mentira, Gypsy tentou fugir, mas sua mãe a impediu. Como não conseguiu escapar das garras de sua mãe, Gypsy tentou fugir para o mundo virtual. E foi onde conheceu Nick Godejohn. Gypsy desabafou e contou para o amigo tudo o que vivia, o quanto sua mãe tinha convencido que ela era uma jovem doente por 19 anos. Depois de namorarem virtualmente por 3 anos, Gypsy e Nick combinaram que o melhor a ser feito seria acabar com a vida de Gigi. Gypsy não queria que sua mãe fosse presa, por isso acreditou que essa era a melhor opção. Sendo assim, em 2015, Nick usou uma faca para acabar com Gigi e ele e Gypsy fugiram. O corpo de Gigi foi descoberto dias depois e o casal foi preso. Gypsy recebeu a sentença de 10 anos de prisão e Nick foi condenado à prisão perpétua. Em 2019, uma minissérie foi lançada para contar essa história chocante. Alias Grace. Na década de 40, no Canadá, um crime misterioso aconteceu. O dono e a governanta de uma casa luxuosa foram assassinados, e todas as suspeitas recaíram na nova empregada da casa, uma jovem de 16 anos chamada Alias Grace. Grace era natural da Irlanda e tinha um trabalho exaustivo na casa, ficando praticamente o dia todo servindo como empregada doméstica. Após o crime, Grace foi acusada e não teve qualquer chance de explicar o seu lado da história, porque todos já a julgavam como culpada. Esse foi um dos casos mais intrigantes da história. Grace foi condenada pelos crimes, mas, anos depois, acabou sendo absolvida. Ainda assim, hoje em dia, as pessoas têm dúvidas sobre a culpa no caso. E essa atmosfera de incerteza foi mantida na série lançada em 2017. A Escada. Em 9 de dezembro de 2010, uma chamada desesperada foi feita para a emergência. Do outro lado da ligação estava o escritor Michael Peterson e ele pedia ajuda porque a sua mulher, Kathleen, tinha caído da escada.
Ela estava machucada, mas ainda respirava. Numa segunda ligação, Michael disse que a esposa não estava mais respirando. As autoridades foram até o local e, quando a cena foi analisada com atenção, foi concluído que aquilo não tinha sido um acidente, e sim um crime. Michael foi de viúvo desesperado para suspeito de assassinato. O que chamou a atenção de muitas pessoas é que essa família sempre tinha passado a impressão de ser uma família perfeita. Kathleen tinha uma filha chamada Caitlin, e Michael tinha 2 filhos, Clayton e Todd, e 2 filhas adotivas, Margaret e Martha. Eles sempre serviam como inspiração para outras famílias, mas, quando Kathleen faleceu, segredos começaram a surgir, e a imagem de família perfeita começou a ruir. Foram encontradas fotos de homens sem roupa no computador de Michael e uma conversa entre ele e um garoto de programa. A história que Michael contou sobre o dia em que sua esposa faleceu também estava estranha. Ele disse que os 2 estavam bebendo vinho quando sua mulher decidiu ir para o quarto. Nisso, ela caiu das escadas. Porém, após análises, as autoridades concluíram que o nível de álcool no sangue dela era baixo, do tipo que nem seria identificado no bafômetro. Com as peças se juntando, as autoridades concluíram que o plano de Michael era conseguir o dinheiro pelo seguro de vida de Kathleen, que era de $1,8 milhão. Michael foi condenado, ainda mais após ser ligado a um crime parecido que aconteceu em 1985, quando Elizabeth Ratliff, a mãe biológica das filhas que Michael adotou, também morreu caindo de uma escada. Michael foi preso e ficou na cadeia por 8 anos, apesar de sua sentença ser prisão perpétua. Após ser libertado, ele continuou declarando que é inocente e já escreveu um livro contando sobre esse caso. Toda essa trama de mentiras e dissimulações é contada na minissérie que foi lançada em 2022. Inventando Anna. Anna Sorokin nasceu na Rússia e se mudou para a Alemanha em 2007. Ela morou em Paris e, em 2013, passou a viver em Nova York. E foi lá que ela começou a, literalmente, inventar a sua própria vida. Seu sobrenome não era mais Sorokin, e sim Delvey. E foi com a identidade de Anna Delvey que ela enganou todo mundo, mentindo que era herdeira de um fundo fiduciário de milhões de euros. Com essa história, Anna conseguiu enganar muita gente. E usando de comprovantes de transferências falsas e cheques sem fundo, Anna conseguiu que as pessoas pagassem coisas para ela e conseguiu manter um estilo de vida de glamour e luxo. Depois de toda essa vida, que mais parece um filme, Anna foi presa em 2017. Ela ficou 1 ano presa e foi solta após pagar $10 mil. Com uma tornozeleira eletrônica, Anna espera a sua extradição para a Alemanha. Essa história inacreditável rendeu uma série lançada em 2022. Lorena. Em Manassas, Estados Unidos, no dia 23 de junho de 1993, Lorena Bobbitt cansou dos abusos de seu marido e tomou uma medida drástica. Lorena era casada com John Bobbitt há 4 anos. O relacionamento dos dois tinha começado bem. Lorena tinha se apaixonado por John e achava ele o homem de seus sonhos. Porém, pouco tempo depois do casamento, ela descobriu que estava enganada. John começou a beber muito, tornou-se um homem agressivo e abusou de Lorena de forma verbal, física e sexual. Ela aguentou esses abusos até o dia em que se cansou. Foi o último dia que ele a violentou. Então, ela pegou uma faca, foi até o quarto deles, onde John dormia, e cortou o seu órgão genital fora. Ela fugiu de casa correndo e, como entrou no carro e dirigiu para longe dali, jogou o membro pela janela. Durante anos, a história de Lorena foi tratada como chacota, até que, em 2019, uma série focando nos detalhes de sua história foi lançada. Todas essas séries, por mais mirabolantes que suas tramas possam parecer, têm algo em comum. Todas foram baseadas em casos reais. Qual delas mais chamou a sua atenção? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!